Capítulo 2. Limitações da competência tributária. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 9º. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, inciso 1, instituir ou majorar tributos sem que a lei o estabeleça, ressalvado quanto à majoração o disposto nos artigos 21, 26 e 65. Inciso 2. Cobrar tributo sobre o patrimônio e a renda com base em lei posterior à data inicial do exercício financeiro a que corresponda. Inciso 3. Estabelecer limitações ao tráfego no território nacional de pessoas ou mercadorias por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais. Inciso 4. Cobrar imposto sobre: a linha A, o patrimônio, a renda ou os serviços uns dos outros. A linha B, templos de qualquer culto. A linha C, o patrimônio, a renda ou os serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, observados os requisitos fixados na seção 2 deste capítulo. Redação dada pela Lei Complementar número 104 de 2001. A linha D. Papel destinado exclusivamente à impressão de jornais, periódicos e livros. Parágrafo 1º. O disposto no inciso 4 não exclui a atribuição por lei às entidades nele referidas da condição de responsáveis pelos tributos que lhes caiba reter na fonte, e não as dispensa da prática de atos previstos em lei assecuratórios do cumprimento de obrigações tributárias por terceiros. Parágrafo 2º. O disposto na linha A do inciso 4 aplica-se exclusivamente aos serviços próprios das pessoas jurídicas de direito público a que se refere este artigo e inerentes aos seus objetivos. Artigo 10. É vedado à União instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que importe distinção ou preferência em favor de determinado estado ou município. Artigo 11. É vedado aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer diferença tributária entre bens de qualquer natureza em razão da sua procedência ou de seu destino. Seção 2. Disposições especiais. Artigo 12. O disposto na linha A do inciso 4 do artigo 9º, observado o disposto em seus parágrafos 1º e 2º, é extensivo às autarquias criadas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, tão somente no que se refere ao patrimônio, à renda ou aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes. Artigo 13. O disposto na linha A do inciso 4 do artigo 9º não se aplica aos serviços públicos concedidos, cujo tratamento tributário é estabelecido pelo poder concedente, no que se refere aos tributos de sua competência, ressalvado o que dispõe o parágrafo único. Parágrafo único. Mediante lei especial e tendo em vista o interesse comum, a União pode instituir isenção de tributos federais, estaduais e municipais para os serviços públicos que conceder, observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 9º. Artigo 14. O disposto na linha C do inciso 4 do artigo 9º é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas. Inciso 1. Não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a qualquer título. Redação dada pela Lei Complementar Federal número 104 de 2001. Inciso 2. Aplicar integralmente no país os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais. Inciso 3. Manter a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades,
capazes de assegurar a sua exatidão. Parágrafo 1º. Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no parágrafo 1º do artigo 9º, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício. Parágrafo 2º. Os serviços a que se refere essa linha C do inciso 4 do artigo 9º são exclusivamente os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos. Artigo 15. Somente a União, nos seguintes casos excepcionais, pode instituir empréstimos compulsórios. Inciso 1. Quer externa ou sua iminência. Inciso 2. Calamidade pública que exija auxílio federal impossível de atender com os recursos orçamentários disponíveis. Inciso 3. Conjuntura que exija a absorção temporária de poder aquisitivo. Parágrafo único. A lei fixará obrigatoriamente o prazo do empréstimo e as condições de seu resgate, observando no que for aplicável o disposto nesta lei.